Bom, pessoal, continuando então a análise, né, da parábola de Jesus a respeito do homem semeador, né, e do joio e do trigo. Então, nesse contexto, né, da análise que eu interpretei do reino de Deus e do reino dos céus, essa parábola, né, ela traz então, vamos continuar aqui, ela traz, na minha opinião, né, uma relação com a mente humana, ou seja, o conhecimento humano, né? E esse conhecimento é adquirido e ele é um conhecimento que a gente sabe que o nosso conhecimento ele é localizado no nosso pensamento, né? E a Bíblia é uma fonte de conhecimento, conforme alguns slides anteriores eu mostrei. E essa parábola eu acho que ela traz muitas revelações, entendimentos a respeito dessa natureza, da nossa natureza humana, a nossa natureza dual e a natureza do conhecimento, né, que a gente possui. Então, vamos ver o que Mateus 13 diz. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, então, muito comum, né, Jesus explicar, passar as suas mensagens, transmitir as suas mensagens através do uso de parábolas. Essa característica não é exclusiva de Jesus, ela é uma característica que a gente observa, né, no contexto judaico, que eles utilizam essas parábolas para, é claro que isso antes de Jesus provavelmente já fazia parte da cultura, não tenho entendimento profundo sobre isso, mas eu já observei em alguns vídeos de YouTube de rabinos como eles utilizam as parábolas para transmitir uma mensagem. E eu acho isso legal porque nos parece que quando você transmite uma parábola, você está dando a oportunidade da pessoa que recebe esse conhecimento de pensar por si só através desses símbolos, né? Ela se instrumentalizar, adquirir um conhecimento e ela mesma fazer as suas deduções e a partir desse conhecimento adquirido agir em função dele. Então, eu acho que a parábola ela é muito interessante porque ela dá essa autonomia para o interlocutor que recebe a parábola de entender e tomar as suas atitudes ou ter as suas próprias conclusões, do contrário de outros versículos bíblicos em que nós temos mandamentos mais literais, mais diretos, em que são mais objetivos, que não há muito o que se pensar e o que se fazer. Ou tu obedece ou não obedece e vai arcar com as consequências, né? Então propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante, olha aqui, semelhante a que está acontecendo uma comparação, né? Ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então todo esse processo que vai ser explicado aqui através dessa parábola é um processo semelhante ao reino dos céus. Então a gente pode então associar, né, que esse processo aí é um processo que representa um processo vital do ser humano e o ser humano então estaria esse processo, né, seria semelhante ao que a representação do reino dos céus. Então, mas dormindo os homens, né, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então aqui nós temos o homem semeador, que a princípio a gente pode deduzir que seja Deus, né? Nós temos essa boa semente. O que seria essa boa semente, né, na mão de Deus? Seriam as pessoas com as suas almas, mas mais especificamente eu entendo que a boa semente aqui é a alma, é a mente humana e associada ao inconsciente humano, né, que é o espaço do conhecimento, é o espaço das memórias, é o espaço onde as palavras ficam registradas, né? Então, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, essa boa semente, que provavelmente é um conhecimento que produz frutos positivos e prosperidade, junto dessas sementes também vem um inimigo, percebe que é algo externo, é uma entidade externa que vem e semeia também, como se ele colocasse sementes que vão dar frutos, mas um fruto inútil, né? É um fruto inútil porque não serve para nada, a não sei estar ali e atrapalhar até por si só, né, a produção do trigo. Então,
nós temos esse inimigo, né? Eu canso de dizer que eu vejo claramente na Bíblia que o nosso inimigo seria Lúcifer, né? A representação desse conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, que já em Gênesis é apresentado. Então, eu acredito que esse inimigo, esse anjo caído, ele, de alguma forma que nos é misteriosa, ele conseguiu nos infectar, né? Com um conhecimento dual e que nos envenena e produz um conhecimento inútil, né? Um conhecimento que não frutifica de fato coisas para o reino dos céus, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então quer dizer que o trigo, a boa semente, os bons pensamentos, né? A boa alma, o bom inconsciente, o bom consciente, ele vai frutificar. Mas paralelamente, a partir do momento que o inimigo colocou essa semente, né? Também junto desse campo, que esse campo a gente pode entender como a terra propriamente dita, ou como pode ser também o próprio ser humano e esse espaço interior, né, do conhecimento, vai aparecer esse joio, né? Vai frutificar o trigo, que é o bom, e vai frutificar o joio, que é o mal, e aí tu vê a natureza dual, né, dentro desse contexto dessa parábola. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio, né? Então, interessante aqui a questão do pai de família, né, que é esse homem semeador, que é a representação de Deus aqui, né, muito interessante que o reforço, né, desse pai de família que espera o melhor dos seus servos, né, e que representa o próprio Deus, né, então quão interessante essa relação de se manter uma estrutura familiar em que o pai esteja presente, né. E aí ele se surpreende, né? Mas tu não semeou só uma boa semente, então a gente pressupõe o ser humano é bom, a gente tem uma essência boa, pura, né? Mas por que que tem esse mal? Mas por que que aconteceu isso, Deus, né? A gente se questiona, mas por que então o joio? Por que esses frutos malignos, né? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Então, olha aqui, ó, bem claro: Deus, Jesus, deixa claro: um inimigo é quem fez isso. Então, pessoal, há a existência de um inimigo, seja ele interno ou externo, ele existe, né? Aqui ele está sendo representado simbolicamente através da parábola, mas há um inimigo. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E aí vem a questão. Então, uma dedução óbvia: é um fruto maligno, é um fruto que não tem utilidade, digamos, não seja tão maligno no sentido de que o joio de repente não vai fazer mal nenhum, mas é uma presença ali que naquele contexto vai estragar, vai impedir até o desenvolvimento do trigo. Mas a dedução óbvia é ir lá e tirar. Né? É acabar com o mal, é acabar com aquilo que nos angustia, e é acabar com aquela opressão e tal. Então, a tendência é sempre terminar com o mal, né? Então, é muito correto esse entendimento dos servos. Mas aí que vem Deus e diz: Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Então, que interessante, né? Então, existe essa plantação, existe a presença do trigo e do joio, existe no nosso inconsciente memórias boas, memórias positivas, elas estão juntas, intrínsecas, né? Elas estão conectadas. A gente realmente pode dizer que na nossa história essa conexão entre o bem e o mal está constantemente presente, né? E até que fica difícil de arrancar esse joio, né? Esse joio realmente faz parte desse processo. Então é nesse sentido que Deus diz, né? Deus diz assim, ó, que não tem como arrancar, né? Por mais que esse inimigo tenha vindo, feito isso, seja a grande origem dessa problemática dual, não há o que fazer. E aí Deus diz: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Então vai haver um prejuízo. Se tu mexer no mal, vai haver um prejuízo também no trigo, né? Alguma química, alguma lógica, alguma coisa substancial existe nessa natureza nossa dual e que não tem como separar nesse exato momento, né? Nessa nossa dimensão da Terra. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Olha só, tem que deixar crescer, ou seja, paralelamente vai existir ambas as sementes dando seus frutos, um fruto inútil, um fruto que é próspero, mas elas vão crescer juntos, e realmente é assim, a gente cresce desde pequeno, a gente cresce, né, num ambiente em que a gente vê o bem e o mal, a gente vai absorvendo esses conhecimentos,
a nossa consciência, o nosso inconsciente absorve essas memórias, essas palavras, essas emoções que ficam registradas, boas e ruins, e não tem como separar, né? Mas a ceifa aqui representa, muito provavelmente, o processo da morte, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Então, os ceifeiros seriam aí entidades que estão lá junto no momento da morte. E o que pode acontecer? E é aí que vem o mistério, esse versículo último aqui, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, há a queima, né, desse joio. Então, esse joio vai ser queimado. Então, entendendo a ceifa como um momento da morte, entendendo que há um ceifeiro que vai auxiliar nesse momento e colher essas emoções negativas, colher essas emoções, esses pensamentos, essas experiências negativas que estão impregnados na nossa alma, que seria a boa semente, ou o campo, né? O campo, boa semente, enfim, metaforicamente. Mas o trigo, a partir daí, sim, ó, aqui nesse momento há a possibilidade de separação. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Então, nos parece, no ponto de vista espiritual e metafísico, né? Fazendo um entendimento mais amplo e aí bastante intuitivo e subjetivo, é de que nós vamos passar nossa experiência de vida na Terra adquirindo conhecimentos, né? Que são conhecimentos duais, que não podem ser separados ao longo da nossa vida, porque vai prejudicar, principalmente, né, vai prejudicar justamente até os frutos bons, vão ser, de uma certa forma, prejudicados, e aí você deixa crescer ambos, né, em equilíbrio, né, por isso que a gente tem que esse domínio do joio ao longo da vida, que é o que Paulo fala muito, né, na Bíblia também nos ensina a como dominar, a como interagir com esse joio interno e com o joio externo, né, que nos cerca. E aí no momento da morte vem o momento de se eliminar esse mal, né? Então, o queimar aqui é uma representação desse inferno que a gente também, ao longo da história, tem visto interpretações bem distorcidas até, ou interpretações que não condizem com a realidade de fato misteriosa, e como a gente não tem como provar, a gente acaba aceitando, uns mais, uns menos, mas algo parece que nos diz, e hoje eu acho que a humanidade já evoluiu, tem muitas pessoas, pensadores da Bíblia, que já conseguem entender que o inferno ele não é só uma dimensão externa ao homem, como aquele local que a gente vê nos filmes, um local para que as pessoas ruins vão para lá e vão morrer e vão ficar lá, mas a gente já tem uma noção do inferno como um estado de alma, né? Que quando você tem justamente esse joio, teu coração tá cheio de joio, se sobrepõe ao trigo, um momento, né, específico da tua vida, isso acaba te queimando, a gente sente uma angústia, uma opressão, uma queimação na alma, e que é o processo justamente interno de se queimar isso, né? Até uma doença, às vezes, é uma manifestação de um fogo interno que queima alguma coisa que foi mal absorvida, ou que estava nos incomodando, e que depois passa, né? E aí vem o trigo, né? Daí vem o momento de só habitar o trigo. Então é muito profundo esse entendimento desse versículo, né? Esse queimar, eu acredito nessa teoria, né, de que existe sim um espaço externo, uma dimensão, assim como existe um reino dos céus, existe um espaço, né, um mundo, um submundo, onde habitariam, que seria o lixo, né, aquele lixo que é muito representado na Bíblia também, dos espaços do templo, onde tem aquele espaço que é onde se coloca o lixo, o monturo, né? E você vai lá e coloca o monturo e queima. Então, eu acho que há um espaço para isso, né? Uma dimensão para isso no mundo espiritual, mas também em nós, como templos do Senhor, nós temos um espaço interno, como foi bem exemplificado no Antigo Testamento, as partes do templo que representam as nossas partes internas de alma, né? Então, é interessante essa análise, né, para dizer que o trigo vai ficar no celeiro com Deus, com o homem semeador, que é Deus aí, em prol das benesses espirituais, das riquezas celestiais que o homem tem e vai conseguir em santidade.
Seria isso, pessoal. Uma boa